Então, queridos, um segundo exemplo de como aplicar aquelas informações, aquele conhecimento que a gente estudou quando estávamos falando sobre força resultante, é esse aqui. E nesse exemplo nós temos que um operário usa uma empilhadeira para levantar verticalmente uma caixa com peso de 5.000 newtons. A caixa sobe com uma aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado, devido a uma força resultante de 250 newtons. Determine o valor da força aplicada sobre a caixa para erguê-la. Como sempre, eu aconselho vocês a fazerem a coleta de dados. De acordo com essa coleta, nós vamos ter o peso da caixa, né? Teremos a força resultante aplicada sobre a caixa e estamos preocupados com a força aplicada sobre a caixa. É importante perceber que nessa questão eu já dei a força resultante, ok? E eu estou interessado em saber quem é essa força aplicada sobre a caixa. Então, nossa coleta de dados está aí, o peso, a força resultante, e eu estou preocupado com F. Bom, vamos fazer um diagrama de força aqui. Seria uma esquematização do problema, para a gente entender como resolver essa situação. Bom, primeira coisa, a questão fala do peso da caixa. E o que é que acontece? A força-peso, que é devida à atração gravitacional da Terra, a força que a Terra exerce sobre qualquer objeto próximo à sua superfície, essa força-peso ela sempre aponta para a direção do centro da Terra. Então, a direção da força, né, e o sentido da força-peso da caixa, nesse caso, vai estar apontado na direção do centro da Terra. Entretanto, a empilhadeira está erguendo a caixa, ok? Então, enquanto a força-peso está para baixo, né, nós vamos ter uma força que vai estar erguendo a caixa. Por isso que ela vai subir com aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A força resultante ela vai ser o quê? O resultado da aplicação dessas forças, né? Que é a força-peso mais a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Então o que, que a gente já sabe? Como essas forças elas têm direção, a mesma direção, ou seja, as duas forças são forças verticais, entretanto sentidos opostos, uma aponta de baixo para cima e outra de cima para baixo. Por isso que ao determinar a força resultante, nós vamos ter aqui o que? Uma subtração. Ou seja, existe um ângulo de 180 graus entre essas forças, que é o segundo caso que eu passei na aula. Então vamos lá. Força resultante vai ser igual a F menos peso. Fazendo as substituições, já que na questão foi dada a força resultante, né? 250 menos a força que eu quero determinar, porque eu não sei, menos o peso que foi dado, eu, né, vou encontrar aí um valor de... Fiz uma substituição de lado, né? Mudei o F de lado, que estava depois da igualdade, passei para antes da igualdade, o sinal dele com certeza vai mudar, é uma regra da matemática. E também mudei o lado do 250. E por conta disso o sinal mudou. Então, efetuando, né, a operação menos 500, menos 5.000, perdão, menos 250, eu achei que essa força, né, vai ser igual a menos 250. Lembrando que a força está com sinal negativo, então tenho que multiplicar por menos 1 toda a equação. E aí eu chego ao resultado final. Ok? Então essa questão apresenta mais um caso de como eu aplicar como eu aplicar aquele conhecimento que a gente estudou no vídeo anterior sobre força resultante, ok?
E todos aqueles casos eu posso aplicar até a qualquer grandeza vetorial. Posso aplicar o caso de cálculo de velocidade, cálculo de aceleração. Aqui eu estou usando para força. Então, essa é a questão que eu trouxe para vocês. Vou passar uma lista e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Abraço!